Bom dia, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez estamos aqui, como já desde domingo passado, que é cada dia, pela manhã, a gente está aqui ministrando uma palavra ao seu coração, uma palavra diferenciada, uma palavra não simplesmente uma mera pregação, mas um ensinamento da palavra. E hoje nós vamos falar sobre missões. Amanhã nós vamos estar falando sobre adoração e no domingo nós vamos estar falando sobre família. Mas hoje o tema é específico, missões. Missão nasceu no coração de Deus. O próprio Deus, mesmo sendo Deus, foi um homem que praticou missões. Mas como, pastor? Sim. Nós sabemos que ele enviou pessoas. Muitos acham que ele enviou apenas o seu filho Jesus de Nazaré, mas não. Desde lá de trás, ele envia pessoas. Ele faz discípulos através do seu Santo Espírito, mesmo que no Antigo Testamento não se falasse tanto, ou melhor dizendo, não se falou, com exceção ali no 2º versículo do capítulo 1 do livro de Gênesis, que é o único momento que fala a respeito do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Já no tempo da graça se fala inúmeras vezes. Mas o Espírito Santo de Deus, como a Bíblia relata no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que fala que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Então já desde lá de trás, o Senhor já fazia missões através do seu Espírito, envolvendo as pessoas no seu Espírito, pessoas escolhidas, pessoas chamadas, para que o trabalho de missões fosse feito. Deus fez missões com Abraão, Deus fez missões com Moisés, Deus fez missões com Noé. E olha, uma coisa muito bonita, com Noé foram 120 anos fazendo missões, através de um trabalho árduo, que foi o período que Noé construía a arca, mas em nenhum momento ele deixou de falar do amor de Jesus Cristo. Mas, como nos dias de hoje, lá atrás não foi diferente. As pessoas não davam ouvidos. Até porque eram poucos aqueles que se disponibilizavam de fazer missões. E como está o teu coração hoje? O teu coração está onde? O teu coração, ele está no individualismo somente para ti? Ou o teu coração está para a multiplicação? Você é um homem, você é uma mulher que só pensa em Deus para você? Ou você é um homem, ou você é uma mulher que procura dividir esse Deus que você conhece, que foi dado a ti, se você também se disponibiliza a dividi-lo com outras pessoas? E eu trouxe uma passagem na Bíblia que fala a respeito da missão ímpar que o Senhor Deus fez. Que quando ele anuncia ao mundo que ele enviaria o maior dos missionários. Ali no livro de Mateus, no capítulo 1, que fala a respeito do nascimento de Jesus. Quando ali um anjo visita Maria e a notifica que ela seria visitada pelo Espírito Santo, e ali o Senhor, através do seu Espírito, geraria uma criança no seu ventre. O próprio Deus pratica o ato de missão, enviando o seu próprio filho, que hoje é o pastor dos pastores, mas também não deixou de ser um missionário. E o que me chama mais a atenção é que o Senhor Jesus Cristo, ele foi o único homem na face da terra que exerceu tudo dentro de uma igreja. Desde o momento de ovelha até o momento de ser o sumo pastor. Porque ele foi ovelha. Que isso? Jesus Cristo foi ovelha? Sim, ele foi ovelha. Ovelha de Deus, ovelha de seu Pai.
Ele foi obreiro. Jesus Cristo foi obreiro? Sim, claro. Ele morreu aos 33 anos, porém o seu ministério começou aos 30. Da mesma forma que o Senhor um dia preparou Moisés no período de 40 anos, para depois enviá-lo até o Egito para resgatar aquele povo escravizado, Deus preparou Jesus Cristo 30 anos, para que dos 30 aos 33 ele exercesse o seu ministério. Jesus Cristo também foi obreiro, ele foi diácono. Jesus Cristo foi um diácono. Que isso, pastor? Foi. Ele serviu a igreja. E serviu com humildade. Diferente dos diáconos dos dias de hoje. Que só porque já se coloca como diácono, acha que é o cara, acha que é o tal, acha que é o rei da cocada preta. Não. Você que é diácono, que está me ouvindo, entenda que você, diácono, você, diaconisa, você não é nada. Deus te constituiu diácono ou diaconisa para servir a igreja. Você sabia disso? Que Deus te chamou, enquanto diácono, enquanto diaconisa, para servir o povo da igreja. Servir a igreja. E o Senhor, ele foi um pouco de diácono. Ele foi um pouco de presbítero. Ele foi um pouco de bispo. Ele foi um pouco de evangelista, ele foi um pouco de missionário. Ele foi e o é pastor. Ele exerceu todos os cargos, hoje, exercidos dentro da igreja. Ele só não foi reverendo. Misericórdia. Ele só não foi palestrante, e só não foi, como as pessoas dizem hoje aí, conferencista internacional. Isso daí tiraria ele da sua humildade. Ele deixaria de ser humilde. Ele deixaria de ser filho para ser soberbo. Então hoje, algumas coisas que os homens colocam hoje dentro da igreja, Jesus Cristo não exerceu. Porque caso ele viesse a exercer, ele deixaria de ser ovelha. Ele deixaria de ser filho. Deixaria de ser servo, deixaria de ser amigo. E bateria no peito, como hoje as pessoas têm feito dentro da igreja, e automaticamente iria dizer que ele era o cara, quando na verdade ele não foi. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele não esperou ser servido, ele serviu. E ele veio. Vou falar uma coisa para os irmãos. Seria fácil demais Jesus Cristo um dia, dos céus, olhar aqui para baixo e dizer, estão todos convertidos. É igual eu vejo muitos líderes, muitas das vezes, dobrando o seu joelho e dizendo, Senhor, manda as almas. Deus até manda, mas tu que não vai lá fora buscar não. Não vai lá fora buscar não para ver se Deus ele vai enviar. Ele pode até enviar uma, duas, por misericórdia. Mas eu e você, nós que não venhamos a estar lá fora, para ver se Deus ele vai trazer. Não vai. Vou falar uma coisa para você, pastor, você que está me ouvindo. Tira o seu traseiro do banco da sua igreja, do altar da sua igreja, e vai buscar o povo lá fora, pastor. Vai buscar o povo, porque Jesus, ele tirou o traseiro dele do seu trono no terceiro céu e veio até aqui para resgatar o Senhor, para resgatar a mim, para nos resgatarmos. E mesmo sendo filho de Deus, ele não ficou sentado no seu trono, ele veio. Então o Senhor, seu pastor, o Senhor evangelista, o Senhor presbítero, o Senhor diácono, o Senhor bispo, levante o seu traseiro do banco da sua igreja, do altar da sua igreja, e vai fazer missões. Vai ganhar alma lá fora. Porque a sua igreja só vai fazer se o Senhor fizer. Se você fizer. A sua igreja, ela só vai praticar missões quando você, líder de igreja, for fazer.
Não cobre da sua igreja aquilo que você não faz. Porque Jesus Cristo, Ele nos cobra porque Ele fez. É por isso que Ele fala na palavra dele: a quem muito for dado, muito haverá de ser cobrado. Ao Senhor Jesus Cristo foi dado uma responsabilidade muito grande. Por isso que Ele nos cobra. Porque essa responsabilidade foi dada a Ele e Ele exerceu ela nos seus mínimos detalhes. E foi até o Gólgota. E morreu por mim e por você. O Senhor morreria pela sua ovelha, pastor? Você morreria pela sua ovelha, evangelista? Você, bispo, morreria pela sua igreja? Levanta o traseiro do banco do altar da sua igreja. Para de viver entre quatro paredes e um teto e meia dúzia de cadeira. Até aquele que não tiver, lhe será tirado. Assim diz a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um evangelho de mentira. Estamos vivendo um evangelho de mentira. Queremos tudo de Jesus. Queremos de Jesus. Mas não queremos Jesus. Porque aquele homem e aquela mulher que se diz ter dentro de si o Espírito Santo de Deus e não faz missões, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Volto a dizer, como no outro dia eu falando, no livro de Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta, ela é comparado a um corpo sem espírito. Se você não faz missões, se você não faz evangelismo, se você não ganha almas, se você espera somente que a tua igreja ganhe alma e traga, tu está vazio, rapaz. O exemplo tem que vir de cima. Jesus deu o exemplo. E o que ele fala na palavra dele? O meu Pai trabalha até agora, e eu também. Me mostra na palavra de Deus. Me mostra. Eu quero que vocês me mostrem. Qual foi o momento que aqueles homens lá atrás, independente da sua idade avançada, que eles descansaram? Só descansaram no momento da sua morte. Porém, enquanto estavam vivos, mesmo com as suas idades avançadas, eles faziam a obra de Deus. Eu vejo muitos líderes aí dizendo: eu já estou com uma idade avançada, agora eu vou sossegar, vou só apacentar e vou deixar o resto com a minha igreja. Não faz isso não, porque Abraão não fez isso, Moisés não fez isso. Me mostra que esses homens fizeram isso. Davi não fez isso. Me mostra aí que esses homens fizeram isso. Se eles não trabalharam até o dia da sua morte. Enquanto você tiver fôlego, enquanto você estiver vivo, não pare. Não pare. Esteja nas ruas. Esteja nas ruas. Incentive, faça você, para que quando os seus lhe vejam fazer, eles sintam dentro dele o desejo de fazer também. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele fala que meu Pai trabalha até agora e eu também, sabe por que Jesus ele fala isso? Porque o Pai trabalhava. Porque se Deus não trabalhasse, nem tampouco Jesus haveria de trabalhar. Se Jesus fez, é porque o Pai fazia. Não que ele tinha feito, ele fazia. Porque fazer é uma coisa, estar fazendo é outra. Ele não diz que eu trabalho até agora porque meu pai trabalhou. Não. O meu pai trabalha até agora, aquele momento presente que ele tinha acabado de falar essa palavra. E ele diz, e eu também.
E se Jesus nos dias de hoje estivesse no nosso meio, corporalmente, na figura de um ser humano, ele ia falar a mesma coisa, até porque o próprio Deus não cessa de trabalhar. Ele não cessa de trabalhar. Ele não cessa de trabalhar. E você? E eu? O que temos feito? Já estamos acomodados? Porque temos 20 anos, 30 anos de evangelho, já somos pastores. E aí? Nos acomodamos? Numa cadeira na tribuna da nossa igreja? Olhamos lá para baixo, vemos ali uma quantidade de 100, 200, 300, 500 pessoas que vêm a ser, e ali ficamos tranquilos. Cuidado, Jesus pode voltar, suas ovelhas subir e você ficar. Cuidado. Porque o Senhor, ele fala algo muito interessante na sua palavra. Quem dera que tu fosse frio, porque tu és morno, não és quente, vomitar-te-ei da minha presença. Você pode ter 30 anos de igreja, 30 anos de conversão, 30 anos no ministério pastoral. Você pode ter a sua igreja. Você olhar lá para baixo, você vê 500 pessoas, 500 ovelhas. Puxa vida, estou tranquilo. Se torna morno porque parou. Não fique morno. Seja constantemente quente. Continue a fazer. Ah, mas pastor Augusto, eu já estou com 70 anos. Problema. Quando o Senhor chamou Moisés, ele tinha 80. Quando Moisés foi lá no Egito buscar o povo, ele tinha 80 aninhos. Sabe com quantos anos? Deus chama Noé para construir a arca. Noé tinha 525 anos. E ele não reclamou da sua idade avançada. Pelo contrário, ele obedeceu. E sozinho construiu a arca num período de 120 anos. Prego após prego, pregando o evangelho. Agora, bobo foi quem não deu ouvido a ele. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Deixa do resto, Deus cuida. Até porque não é eu nem você que convence o homem, mas é da palavra que sai da minha e da tua boca. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração estiver cheio. Se tu se acomodar, tu está vazio. Se tu continuar, tu é cheio do Espírito Santo. E através da tua boca, esse mesmo Espírito vai falar. E quem vai convencer quem lhe ouve é o próprio Espírito. Mas se tu não abre a boca para falar lá fora, não me leve a mal, mas tu está vazio. Porque se tu não fala lá fora, dentro da sua igreja, você também não vai falar. Então pratique missões. Pratique missões. Vá para as ruas. Mas pastor, vá para as ruas. Tem muitos Pedros nas ruas ainda. Tem muitos Paulos na rua. Tem muitas Ruths ainda na rua. Tem muitas Miriãs. Tem muitas Estéres. Tem muitos Abraãos na rua ainda. Simplesmente esperando que eu e você vá lá. Esperando apenas que nós venhamos a estender as mãos para eles. E o que nós temos feito? O que eu e você temos feito? A igreja está inchada. Está inchada. O homem não sai para ganhar aqueles que estão no mundo, mas permite que o mundo entre na sua igreja. Por isso os escândalos. Por isso as aberrações. Por isso essas doutrinas nojentas. Já que nós não vamos buscar o homem lá fora, o diabo entra e bate palma e dá gargalhada e traz loucura para dentro da igreja. Levante o seu traseiro da cadeira da tribuna da sua igreja. Você é líder. A sua igreja só vai se ver você ir. Se você não for, a sua igreja não vai. E se você não for, você não tem moral para cobrar.
Jesus só falou, volto a dizer, a quem muito for dado, muito ser-lhe-á cobrado, é porque ele veio. Ele tinha moral para falar isso. O homem só tem moral para falar alguma coisa quando ele faz. Não é quando ele fez. Não. Fazer é passado. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova diariamente. Então, os seus afazeres com Deus, o teu chamado com Deus, tem que ser renovado diariamente. Volto a dizer, independente da idade que você tenha, independente de quantos anos você tenha, continue a ir, continue a fazer, porque possivelmente, muitas das vezes, a força que haverá de nos faltar fisicamente, ela será restaurada pelo Espírito Santo. E Deus sempre colocará homens ao teu lado, para sustentar o teu braço, do jeito que ele colocou um homem a cada lado de Moisés. E a Bíblia relata que cada vez que Moisés baixava os seus braços, Israel perdia. Israel era derrotada. Mas cada vez que os braços de Moisés eram levantados, a Bíblia relata que Israel prevalecia. Se você não for, tu vai ser derrotado. Mas a partir do momento que você for, você vai prevalecer. Então não deixe de ir. Se você quer que Deus ele dê continuidade nesse grande chamado que ele teve na sua vida, que ele tem, que sempre haverá de ter, vá. Não deixe de ir, porque Jesus está voltando. E por motivo de muitas das vezes nós não irmos, pessoas estão descendo a sepultura sem Jesus no seu coração, automaticamente indo para o inferno. E aonde está aqueles talentos que Deus nos deu? Será que você fez igual aquele servo inútil? Ou você está fazendo igual aquele servo inútil, que pegou o seu talento e enterrou? Ou você está fazendo igual aquele que recebeu 2, multiplicou para 5, e daquele que recebeu 5, multiplicou para 10? Qual é a sua atitude? O que você tem feito? Você tem multiplicado ou você tem enterrado? Você está se tornando cada vez mais quente ou você se tornou morno? Faça missões. Missões está no coração de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, você também tem missões no seu coração. Porque Deus, através do seu Espírito, habita dentro de você. E Ele não habita no teu calcanhar, nem tampouco no teu joelho. Ele habita dentro do teu coração. E missões está no coração de Deus. E quando Ele habita dentro do teu coração passa a ser coração de Deus. Faça missões. Não deixe de fazer missões. Não deixe de fazer evangelismo. Volto a dizer, tem muitos lá fora que estão esperando apenas de uma palavra. Estão precisando apenas de um sorriso. Estão apenas precisando ouvir que você diga, eu te amo em Cristo Jesus. Estão apenas esperando que você os abrace, que você estenda as suas mãos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ele fala algo muito interessante. Duas coisas interessantes que me chamam muita atenção e eu temo muito quando eu leio essa passagem. O Senhor ele diz assim, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive frio, não me cobriste. Eu tive preso, não foste me visitar. Aí um dos discípulos de Jesus diz para ele, mas quando tu estava nessa situação que nós te vimos? Aí o Senhor ele vai dizer, quando um dos meus enviei a ti. E aí? E o Senhor fala algo muito interessante também. Ele diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, naquele grande dia, eu haverei de confessá-lo diante de meu Pai e diante de seus anjos. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isso me chama a atenção. Só pode ser riscado algo que um dia foi escrito. Cuidado, para que Deus não risque o seu nome do livro da vida por você não ter ido. Ou por você ter parado, ter se tornado morno. Ah, mas pastor, eu já fiz tanta coisa. Continue fazendo, porque Jesus também fez. Ele poderia ter parado ali no momento da crucificação. Você sabia disso? Ah, eu já morri na cruz, pronto, estou legal. Não vou fazer mais nada. Ele poderia ter parado ali, mas o que ele fala? Vós não ficareis órfãos. Eis que vos deixa o Consolador. Pronto, ele dá continuidade na sua obra através do seu Espírito.
Ele poderia ter parado. Pai, eu já colocaram sobre minha cabeça, né, a coroa de espinhos, já enfiaram uma lança aqui na minha lateral, já cravaram os pregos no peito do meu pé, na minha mão. Tá legal, o que era para eu fazer eu já fiz, agora que se arrebente eles. Não. Jesus continuou sendo quente. Ele continuou no seu fervor, nos deixando o Consolador. Até rimou, né? Legal. Ele deixou no seu fervor, nos deixando o Consolador. Rimou. E você? E eu? E nós? O que temos feito? Será que já o que fizemos é o suficiente? Não é não. Ainda tem muito mais para ser feito. Muito mais. Até que Jesus Cristo volte, tem muita coisa ainda para fazer. A própria Bíblia fala que a seara, ela é grande. Meu Deus, ela é grande demais, rapaz. Até onde você foi? Até onde? Você ficou apenas aí no seu bairro? Você ficou apenas aí na sua cidade? Será que o planeta Terra, ele é só a sua cidade? É só apenas o seu bairro? Não. Rapaz, o planeta Terra ele é grande demais. Um dia Deus fala para um homem, já sabendo da resposta que aquele homem haveria de dá-lo. Ele disse para aquele homem, a quem enviarei? E aquele homem de pronto respondeu. Eu acredito que ele só puxou um fôlego e falou para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor fala para você diariamente, a quem enviarei? Você quer ir? Mas pastor, eu não sou missionário. Caramba! Para ir precisa ser missionário? Pastor, mas eu não sou um evangelista. Para ir precisa ser evangelista? Pastor, eu não sou pastor. Para ir precisa ser pastor? Você pode ser uma ovelha com 2 dias de conversão. Você pode ter se convertido agora pela manhã e de tarde você tem a obrigação de ir. Principalmente quem se converte tem o amor, né? Aquele amor, né? O primeiro amor, esse primeiro amor é só a graça. Com o passar do tempo é que ele vai se esfriando, né? Mas o primeiro amor, ele não é mole, ele é fogo puro. Não estou dizendo que com o passar do tempo o amor, ele não, ele continua sendo fogo. Mas só que uma chama um pouco mais branda, não é? Não deixe de ir. Vá. Vá. Porque a própria palavra de Deus, ela diz, quando o Filho do Homem retornar à terra, achará fé na terra. Aí vamos trocar essa palavra fé pela palavra amor. Pastor, o senhor sempre fala de amor. Vou falar sempre. Esse é o carro-chefe do meu ministério, amor. Eu posso falar a língua dos homens e a língua dos anjos. Se eu não tiver amor, de nada adianta. Se eu não amar, mesmo sendo um pastor, eu vou para o inferno. Se você não amar, tu vai para o inferno. Está me julgando, pastor? Não, eu estou dentro da palavra. Continue a fazer. Continue a abraçar. Continue a falar, não somente dentro da tua igreja. Quer dizer, tua igreja é uma forma de expressão, né? Porque a igreja não é do homem, a igreja é de Deus. Esteja nas ruas. Pastor, mas eu trabalho. Pô, você trabalha 24 horas por dia? Você trabalha todos os finais de semana? Tem um momento que você não trabalha. Se você não pode ir, converse com Deus e fala para o Senhor, Senhor, tu sabes que eu sou limitado, eu não posso ir, mas traga pessoas até mim. Isso é uma forma de fazer missões. Você tem recebido as pessoas que Deus tem levado, tem enviado até você? Ah, mas eu não sei como, eu não sei quando Deus envia. Deus tem enviado diariamente. Só que você está tão vazio que você não tenha percebido. Você está tão disperso, tão displicente de missões, de amor de Cristo, que você nem observa, nem nota quando Deus envia alguém até você.
Existem dois tipos de missões. Existe aquela missões que você vai e existe aquela missão que você recebe. Eu conheço muitas senhoras, muitos senhores, eu conheço muitos casais que têm o dom de receber missionários, têm o dom de receber o flagelado, têm o dom de receber dentro dos seus lares a prostituta, o drogado, que Deus envia para que quando eles batam na porta da sua casa, é o momento de você abraçá-los. Mas você os olha como uma sociedade podre e você bate a porta na cara deles. Aí eu volto lá atrás, naquela passagem que eu li ainda há pouco, quando os discípulos do Senhor perguntam, mas quando tu estava desta forma? Aí qual é a resposta de Jesus Cristo? Quando enviei um dos meus a vós. Deus envia quando você não pode ir. Mas você está tão fora de ligação com Deus, que você nem sabe que é Deus que está enviando. Aí você os olha como renegados, como a podridão da sociedade hipócrita e podre que nós vivemos. Essa sociedade nojenta, essa igreja cancerosa e doente que está no século 21 hoje, que não quer saber do seu semelhante, quer saber de si próprio. Um individualismo enorme dentro da casa de Deus, que hoje a igreja já não é mais de Deus, é do homem. E ele bate no peito dizendo que é dele. Impede o Espírito Santo de trabalhar. Impede o Espírito Santo de semear o amor no seu coração, para que você ame o seu semelhante. Comece a se separar, a se disponibilizar mais para Deus no que diz respeito a missões. Senhor, eu não posso ir, tu sabes da minha limitação, mas agora me faça entender, me mostre quando tu envia alguém. Quando chegar diante de mim, batendo na porta da minha casa, fala no meu coração que é o Senhor que está enviando, que eu vou abrir a minha porta, eu vou abrir os meus braços, eu vou abraçar, eu vou falar de ti, eu vou chorar junto, nós vamos orar juntos. É uma forma de fazer missões. Do lado da sua casa tem algum morador de rua? Será que ele foi sentar aí do lado da sua casa por um acaso? Será que de repente ontem bateu alguém aí na porta da sua casa pedindo uma peça de roupa, um prato de comida? Será que bateram na porta da sua casa por um acaso? E você muitas das vezes olhou pelo olho mágico e você olha a pessoa por inteiro e você, puxa vida, é mendigo. Meu Deus, não chame de mendigo, chame de vida. Vida. Porque mesmo um mendigo aos teus olhos é a imagem e semelhança de Deus. Mesmo esse que você como sociedade, eu como sociedade, repugnamos, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por ele e por ela também. Não foi só por você que hoje possivelmente está dentro da igreja, não. Hipócrita. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não foi só eu e você, não. O mundo. Se muitas das vezes hoje tem pessoas nas ruas, tem pessoas nas drogas. Se o mundo hoje está do jeito que está, a culpa é de nós, servos de Deus. Que isso, pastor? A culpa é nossa. Porque tomamos Jesus somente para nós. Não repartimos eles com a sociedade, com esses que estão lá fora, os menos favorecidos. Porque estão pregando um Jesus individualista, para mim e para você. Comece a rever os seus conceitos. Procure saber o que é missões. Conversa com Deus. Senhor, o que é missão? Não pergunta para mim, pastor Augusto, ou para o seu pastor. Não, pergunta diretamente para o dono da missão. Aquele que criou a missão. Aquele que diz que missão está no coração dele. Pergunte a ele, que ele vai te responder melhor do que eu mesmo. A minha resposta automaticamente pode ser limitada, mas a de Deus não. Pergunta a ele, Senhor, o que é missão? Como eu vou fazer missão? Me dá o gosto de missão. Coloca o amor no meu coração por missões. Tu sabe que eu não posso ir, traga. E ele vai satisfazer o desejo do seu coração.
faça missões, evangelize, porque Jesus ele está voltando. E se você não fizer nada, tu não vai ver a face de Deus. Se tu não fizer nada, tu não vai morar no céu. Se tu não abraçar, se tu não falar do amor de Cristo, se você não falar que ama as pessoas, se você não emprestar o seu colo, o seu ombro, as suas lágrimas para quem já não tem mais lágrimas para chorar, você não vai ver a face de Deus. Jesus abençoe a vossa vida, que você tenha uma tarde maravilhosa. E mais uma vez eu falo, como eu sempre falo ao final das palavras, eu não estou aqui para querer algo de você, eu estou aqui para te servir. Independente do lugar que você esteja, independente do lugar que eu esteja, independente do horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ligue para mim. Meu telefone é 98 98848 5853. 98 98112 6001. Eu sou o pastor Augusto. Tá? Que o Senhor possa abençoar a vossa vida, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe a sua parentela e que Ele possa sondar o seu coração e a sua mente. E que Ele possa alargar o teu entendimento e a tua visão. Tá? Um beijo no seu coração e Jesus abençoe a vossa vida.